Olá, Lisandra Zanuto aqui para uma live onde a gente vai falar de um tema bastante polêmico, ciúmes. Você sente ciúmes? Você já teve muitos problemas nos seus relacionamentos por conta de ciúmes? Na segunda-feira eu fiz uma enquete nos meus stories e aí comecei a perguntar, né, se as pessoas que seguem, que assistem o meu stories, já tinham tido problemas, né, sofrido problemas ou tido muitos problemas por conta dos ciúmes. E aí as respostas foram bastante surpreendentes, assim, né? Muitas falando que já perderam relacionamentos, que o casamento acabou por conta dos ciúmes, que o ciúmes dificultou exageradamente construir um relacionamento saudável e tranquilo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ciúmes. Só que é claro, existem maneiras diferentes de você sentir ciúmes, certo? E aí eu queria deixar claro o seguinte: é normal a gente querer proteger, a gente ter um cuidado especial com do que a gente gosta muito, né? Então, por exemplo, a gente tem ciúmes até dos objetos, né? Eu morro de ciúmes dos meus livros. Então, quando eu descubro que tá faltando algum livro, ou que alguém pegou algum livro meu e não devolveu, eu morro de ciúmes, né? Eu detesto emprestar livro, eu não gosto que ninguém pegue, eu não gosto que ninguém mexa, eu não gosto que ninguém... Eu não gosto de emprestar porque as pessoas podem riscar. Então eu tenho ciúmes dos meus livros. É algo que é importante pra mim, é algo que eu tenho uma relação, é, um vínculo assim bastante forte com os livros, com o que eles significam na minha vida, com o tanto de coisa que eu aprendo com eles. São marcadores assim na minha história de vida, né? Então eu tenho ciúme dos livros. Só que vamos começar lendo a definição de ciúmes. Eu botei aqui no Google ciúmes definição. Aí diz assim, ó. Ciúmes é um estado emocional do ser humano provocado pela falta de exclusividade do sentimento, da dedicação e do cuidado da pessoa com quem se gosta. Ele se apresenta como uma reação complexa de qualquer indivíduo a uma ameaça perceptível a algo que este possua, como uma relação valiosa ou que tenha um apreço. Interessante, né? A definição de ciúmes. Se você colocar ciúmes no Google e colocar significado, vai aparecer exatamente isso. Provocado pela falta de exclusividade do sentimento, da dedicação e do cuidado da pessoa de quem se gosta. Então, assim, ó, existe um ciúmes que é um ciúmes real, né? Às vezes o casal tá afastado, a pessoa às vezes tá colocando o foco da vida dela, ou às vezes até já está em outro relacionamento, e o outro, o parceiro ou a parceira, percebe, né? Se você tá num relacionamento e o foco já não é mais você, ou se essa pessoa já tá com foco ou muito focado no trabalho, ou muito focado nos amigos, ou se a pessoa não consegue ter esse equilíbrio, né, entre as prioridades na vida dela e o relacionamento, é natural que você comece a ficar desconfortável, que você possa sentir ciúmes e falar assim, poxa vida, mas todo dia você tem que sair do trabalho e ficar com seus amigos, né? Será que os seus amigos são mais importantes do que eu? Na verdade, você só tá querendo falar uma coisa, escuta. Eu não tô me sentindo vista, eu não tô me sentindo importante, eu não tô me sentindo especial, né? Então, existe aí uma sutil linha, né, que divide essa coisa do ciúme saudável, de um ciúme real, um ciúme que diz algo, assim, de concreto, né? Então, assim, não, eu não tô louca. De fato, essa pessoa, e a pessoa sabe disso, né? Tem outras prioridades nesse momento da vida, ou até a pessoa, você começa a ficar muito ciumenta, se sentindo muito, você começa a sentir a falta da exclusividade, da dedicação do outro e do sentimento, né, da reciprocidade. Às vezes, né, é bem fundamentado, né? Às vezes o outro já tá em outra relação. Mas os ciúmes que a gente vai falar aqui é daquele que cruza essa linha, né? Então tem a linhazinha que divide, uma linha bem íngreme, bem sutil, que divide
é o ciúme sadio desse ciúme obsessivo, né? Dessa coisa insana, dessa coisa que perturba, transtorna a sua vida, a vida da sua relação, a vida do seu parceiro ou da sua parceira. E é sobre esses ciúmes que eu quero falar com você, né? Esses ciúmes obsessivo, esses ciúmes que causa grandes problemas, né? Por exemplo, eu tô atendendo uma paciente, ela tá no terceiro relacionamento dela, né? Na verdade, ela separou e ela já foi casada outras vezes, e esse agora ela acabou no começo do ano, e ela não consegue se desligar da pessoa, e todos os 3 casamentos dela, todas as 3 relações dela acabaram por conta dos ciúmes. Ela tem um ciúmes obsessivo, ela fica obcecada e ela fantasia o tempo inteiro o que o outro tá fazendo. Então, por exemplo, agora, já faz alguns meses, já faz mais de 6 meses que ela tá separada. Não é a primeira vez que eles terminam por conta dos ciúmes obsessivos dela. E ela veio procurar ajuda para se tratar, porque ela disse, não dou conta mais, né? Eu vivo a minha vida em função de ficar imaginando e fantasiando o que essa pessoa tá fazendo. E eu não posso nem pensar na ideia de ver o meu ex-marido com outra mulher, porque só essa imagem já é mortal para mim. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta, né? Então, percebe onde vai a fantasia dela. Ela é tão obcecada, né, com os ciúmes dela, que ela fica horas e horas no WhatsApp, vendo quando ele tá online, e aí ela suspeita de alguma pessoa que ele possa estar envolvido, e ela começa então a rastrear essas pessoas, essas supostas pessoas, né, essas supostas mulheres, para ver se eles estão online no mesmo momento, e aí ela supõe que eles possam estar se falando. E aí ela começa a investigar a vida de um, a vida de um, a vida de outro, a vida de um, né? Então, e tem tantas outras coisas, assim, esse é só um detalhezinho, né, que eu tô citando como exemplo, para vocês perceberem o que é um ciúmes, um transtorno desse nível, né? O quanto esse sentimento desse ciúmes obsessivo pode acabar, destruir com a sua vida, né? Porque ela tá com a vida dela destruída, né? E é muito triste, ela sofre demais e ela veio pra terapia exatamente assim, Lisandra, pelo amor de Deus, me ajuda a sair disso, porque é quase como um vício mesmo, né? Eu não dou conta mais, eu não suporto mais, né? Só que isso me enlouquece, isso me deixa completamente... E aí ela tá assim, perdendo o cabelo, tá assim, judiada, sofrida, sabe? E muitas pessoas acabam vivendo relacionamentos assim, né? A Lari botou assim, Li, eu sou bem paranoica e obsessiva, mas não demonstro nem faço nada que prejudique os outros, somente a mim mesma. De qualquer maneira, sempre, né? Mesmo demonstrando ou não, Lari, você vai ser a maior prejudicada nessa história, né? Porque você vai perder a pessoa que você ama e vai acabar com a sua vida, com a sua autoestima, com tudo. E aí, olha só que interessante. E aí, falando desse ciúmes obsessivo, tá? Desses ciúmes que sempre acaba por colocar um fim no relacionamento. Sempre, né? Não existe relacionamento que sustente um transtorno como esse. A não ser que os dois sejam transtornados, mas ainda assim, por mais que dure anos, é algo que vai minando a relação de uma tal forma que vai adoecendo, né, aquela relação, e que uma hora ela acaba, né? E aí, olha só que interessante. Vocês sabem que eu sou psicóloga, né, e que eu me formei em constelações sistêmicas também, agora eu estou fazendo uma pós em psicanálise, e a visão das constelações familiares para os ciúmes é muito interessante. O Bert diz assim, o ciúme é um ato para se livrar do parceiro sem assumir a própria culpa. Olha que profundo isso, né? Olha que profundo. Vou repetir, tá? Se você quiser, você pode até escrever aí,
tá bom? E aí a gente vai refletir um pouquinho juntos aqui, mais alguns minutos juntos sobre essa frase. Mas perceba, né? Escute isso. Se você é uma dessas pessoas que nas relações vive desse jeito, né? Obcecada e sente um ciúme que transtorna a tua vida e a vida do teu parceiro ou da tua parceira, para um segundo e deixa essa frase chegar em você. O ciúmes é um ato para se livrar do parceiro sem assumir a própria culpa. O ciumento, ele mostra para o parceiro o caminho, certo? Então, olha que loucura. Eu fico fantasiando o tempo inteiro, eu fico imaginando e eu fico me atormentando e atormentando o meu parceiro ou a minha parceira, que ele tem outra, que ele tá me enganando, que ele falou com tal pessoa, que, mas eu vi que essa mulher começou a seguir você, ela curtiu você, quem é essa mulher, quem é esse homem, né? Eu vi que você, ele começou a te curtir, enfim, todo esse movimento, né? É um jeito de mandar o seu parceiro embora sem assumir a responsabilidade, certo? E aí o que acontece? Se ele vai embora, você diz, tá vendo? Eu tava certa. Realmente, ele não me ama. Realmente, eu tinha todo motivo para ficar desconfiada. Eu sabia. Ele nunca me amou. E aí, se ele vai e realmente te trai, aí sim, o cenário, né, tá fechado do jeito que você esperava que acontecesse. Pode parecer muito estranho, né? Pode parecer até contraditório. Como assim? A pessoa que tem ciúmes não é porque ela quer demais o outro? Talvez, no fundo, com certeza ela quer, talvez ela até ame, né? Só que algo dentro dela, que é invisível, que é oculto, diz respeito ou diz algo do tipo, eu não mereço, eu tenho que fazer algo para ele ir embora porque não vai dar certo mesmo, né? É claro que isso não tá num plano consciente, isso tá, sabe, oculto, isso tá invisível, isso tá velado, né? Então, uma pessoa que casa 3 vezes e as 3 vezes o casamento acaba por conta dos ciúmes, essa pessoa realmente quer ficar casada? Não. O ciúmes é só um jeito de dizer, viu? Eu tinha razão, eu não podia confiar em você. Tanto é que, você foi embora, você acabou, você não deu conta, você não suportou, você não sustentou a nossa relação. Eu sabia que você não me amava, né? Porque se você me amasse, você ia me dar uma prova de amor, você ficaria comigo. Então, olha só, o ciúmes é sim, né? Um jeito de você se livrar do parceiro sem assumir a própria culpa ou sem olhar para isso que está oculto, né? Para isso que dentro de você faz com que você, ao invés de querer construir relacionamentos saudáveis, não mine os teus relacionamentos, sabote os teus relacionamentos, destrua os teus relacionamentos pouco a pouco e se destrua. Se você vive num nível de ciúmes desse jeito, né? Se você tende ou se você tem um padrão repetitivo de se relacionar com as pessoas nesse nível, muito provavelmente você precisa buscar ajuda para você poder identificar o que está por trás disso, né? Por que você, com teus ciúmes, quer mandar os teus parceiros embora, as tuas parceiras embora? O que tem lá por trás disso? É claro que isso tem uma relação muito antiga. Muito antiga. Essa minha paciente, por exemplo, e eu posso falar, porque eu não tô citando, eu não tô falando quem ela, o pai que já é falecido, sempre traiu a mãe a vida inteira. Desde que ela tem as primeiras memórias, aos 3, 4 anos, o pai sempre traiu a mãe. Ela chegou a ver algumas vezes o pai com outras mulheres. Então, o que uma menina que cresce vendo a mãe sofrer e a mãe sofrendo por
porque o pai trai ela com outras mulheres, o que ela acha sobre os homens? O que ela acredita sobre os homens? O que essa menina pequena, lá quando ela é bem pequenininha, que ela ainda está aprendendo, né, sobre o mundo, ela não sabe nada, né? E a gente aprende sobre os relacionamentos com eles, com o nosso papai e com a nossa mamãe. Ou com quem representou, talvez seja um avô, uma avó, um tio, uma tia, uma família adotiva. Mas é lá na nossa primeira infância que nós vamos ter esses primeiros marcadores do que é um relacionamento. Será que eu posso confiar nas mulheres? Será que as mulheres são confiáveis se eu sou um homem? A minha mãe cuidou bem de mim? A minha mãe respeitava o meu pai? Ou a minha mãe desrespeitava o meu pai? Ou a minha mãe humilhava meu pai? Então, será que eu posso acreditar nas mulheres? As mulheres são confiáveis? Ou as mulheres também vão me humilhar? E os homens? Então, se eu sou uma menininha e vejo a minha mãe sofrendo a vida inteira, até ter um câncer e até morrer, de tanto sofrimento, porque o pai a traía, como que eu vou me tornar uma adulta e vou confiar nos homens? Não, os homens não são confiáveis. Então, em todo relacionamento com todo homem que eu me relaciono, o que eu faço? Eu dou um jeito de mandar ele embora, porque eu tenho certeza que no final das contas ele vai me trair e vai me fazer sofrer. Então, eu já me antecipo, transtornando esse relacionamento, criando situações realmente insuportáveis de serem mantidas. Assim nós funcionamos, exatamente assim, certo? A Ângela botou, eu já passei por isso e é horrível. Sim, é horrível, é horrível. A Elaine colocou, foi exatamente isso que eu vivia com ele, impressionante como seus exemplos foi o que eu escutei. Então, verdade, essa frase na verdade faz com que o relacionamento acabe. Percebem então? Te amo, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Falou tudo, é bem assim. Sim, então assim se dá, né? Essas nuances dos relacionamentos. Então, se você tá se relacionando com alguém que é obsessivamente ciumento ou obsessivamente ciumenta, perceba, né? Por trás de todo comportamento sempre existe uma necessidade. Qual é a necessidade dessa pessoa? O que ela realmente precisa? Né? O que ela realmente está querendo dizer com esses ciúmes dela? Certo? Talvez, se você gosta dessa pessoa, só que você está muito desconfortável e você está sofrendo e você está com a sua vida transtornada por conta dos ciúmes obsessivo, mas você quer continuar investindo nessa relação, talvez vocês dois possam procurar ajuda. Né? Talvez você possa sugerir para esse seu parceiro ou para sua parceira procurar ajuda para olhar, né, por que desse ciúmes descontrolado, por que desse comportamento, né, de ir minando a relação por conta de um ciúmes doentio, né? É porque a pessoa que está nesse nível, ela vai num nível de fantasia e de imaginação e de alucinação que é uma coisa assustadora. A Nelma colocou assim, Lisandra, é possível evitar que meu filho não carregue o exemplo do pai com relação à traição e os ciúmes? Sim, não sei, pode ser. Né? Isso tudo, Nelma, são N variáveis, né? Eu contei aqui uma situação, não quer dizer que todas as mulheres que foram crianças e o pai traiu a mãe vão ter esses sintomas, não. Porque cada indivíduo, cada sujeito introjeta os acontecimentos da infância de maneira diferente, né? Então não existe uma regra, certo? Não existe uma regra. Se você se separou com ele já, se ele tem uma idade onde você possa ter uma boa conversa com ele, talvez, né, uma boa conversa essa dor é da mamãe, não é sua. Né? Isso que aconteceu, os problemas que eu e o seu pai tivemos ou temos, é um problema entre nós. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Ele continua seu papai, eu vou continuar sempre sendo a sua mamãe, né? Deixe comigo os meus problemas e deixe com o papai os problemas dele. A mamãe dá conta.
Esse é um bom jeito de você conversar com seu filho, tá bom? A Cláudia colocou assim: Lisandra, por causa dos ciúmes, ele diz que não confia mais em mim. Cláudia, é bem importante você ser bem honesta com você. Você dá razões, você dá motivo para ele ter ciúmes. Então, o que é dar motivo? Então, eu tenho um parceiro, certo? E aí tem mulher que gosta de provocar o parceiro, né? Então, se eu vou num bar, se eu vou numa festa, se eu vou sair para dançar, eu meio que finjo que tô com ele, mas finjo que tô sozinha. Eu vou dançar com os amigos dele, talvez até me insinuo ou não. As mulheres sabem fazer esse jogo muito bem feito, né? Os homens precisam se sentir seguros. Os homens precisam saber que a presa deles tá ali, né? É deles. Né? Então, primeira coisa, seja muito honesta com você mesma, né? Você provoca, né, o teu parceiro. Tem homens que também fazem isso com as mulheres, né? Principalmente início de relacionamento, né? Existe muito esse jogo, assim, jogo de sedução e de mostrar que outras pessoas também estão interessadas em mim, então fica esperta aí. Então isso é uma coisa bem importante. A segunda coisa é, se você não dá motivo e essa pessoa realmente imagina, alucina, fantasia o tempo inteiro, aí é um problema dele. Aí não há nada que você possa fazer. O que você pode fazer, sugerir, é pedir que ele procure ajuda, tá bom? Lisandra, você acha que ter um ciúmes moderado num relacionamento é saudável? Então, é uma boa pergunta para você fazer para você e pro seu parceiro, né? Porque se esse ciúmes moderado, que pode ser moderado para você e não ser moderado para mim no meu relacionamento, né? Só você pode dizer assim, não, isso não me incomoda, os ciúmes dele não me incomoda. Você pode perguntar pro seu parceiro, né? Quando o fato de eu sentir ciúmes de você, isso te incomoda? Ou você gosta, é legal? Então vocês podem ter essa conversa, né? Então, por exemplo, eu casei com meu marido, ele ainda jogava vôlei, né? Meu marido era jogador de vôlei, jogou 20 anos vôlei. E eu conheci ele no auge da carreira dele, né? E é lógico que jogador de vôlei ou de qualquer esporte, né, tem muitos fãs e muitas fãs. E aí as pessoas sempre perguntavam pra mim, mas você não tem ciúmes dessa mulherada toda indo lá falar com ele no final do jogo? E eu falava que não, que tava tudo bem, né? Eu casei com ele, eu conheci ele, ele já jogava vôlei, né? Ele já era um jogador de vôlei. E essa já era a profissão dele, e assim ele já lidava com as pessoas que vinham falar com ele e tal. É claro que em algumas situações específicas, né? Se vem uma mulher que é fã, entrega o telefone dela pra ele, é claro que eu ia sentir ciúmes, ou que eu sentia ciúmes, eu falava, meu Deus, né? Tipo, ficava, mas tá tudo bem, depois virava piada, depois a gente dava risada, né? Então, assim, como é isso, né? Como é que você e o seu parceiro lidam com isso, né? Então, moderado, né? Mas moderado para quem, né? Então, assim, quando é que você sabe que é saudável? Que não atrapalha, entende? É algo, é bom, você se sente cuidado, você se sente especial, né? Não é algo ruim, não é algo que te subjuga, que te humilha, que tira a tua credibilidade ou questiona o teu caráter, entende? É isso. A Bárbara colocou que o namorado dela é doente de ciúmes, é desconfiado de tudo e atrapalha muito a relação, né? Porque eles brigam demais. Bárbara pede pra ele procurar ajuda, quem sabe uma terapia, né? Alguma coisa assim. Boa noite. Vi meu pai trair minha mãe, por isso sempre procuro um motivo pra não continuar no relacionamento, principalmente depois que terminei um relacionamento que teve muita traição. Percebe? Então é isso. Respondi umas perguntas. Falamos de ciúmes de pessoas que sofrem, né, com ciúmes nas relações, que criam grandes transtornos nos seus relacionamentos por conta dos ciúmes. E a frase de hoje sobre ciúmes e talvez você possa levar ela com você hoje e refletir sobre ela. O ciúmes é um ato para se livrar do parceiro sem assumir a própria culpa.
Fica com essa frase aí e começa a enxergar os ciúmes de um outro lugar, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima live. E antes de você ir embora, se você tem aí uma amiga, uma irmã, uma prima, uma tia que é muito ciumenta, ou um amigo, ou um namorado que é muito ciumento, clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live pra eles, tá bom? Quem sabe, né? As pessoas precisam sim, as pessoas precisam ter conhecimento para se despertar, para entender que, opa, eu posso fazer diferente. Talvez isso não seja o melhor para mim, nem para minha relação. Vamos ajudar aí todo mundo, os ciumentos desse mundão, tá bom? Beijo, 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 obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau!